Fala galera, tudo bem? Professor Tiago Félix aqui e nós vamos iniciar os nossos estudos sobre História do Maranhão. E nós fazemos uma divisão didática em História do Maranhão colonial, História do Maranhão imperial e História do Maranhão republicano. Isso é extremamente importante fazer essa divisão para que você consiga entender cada acontecimento importante de cada período e até para que você se localize no tempo, ok? Nós temos aqui o nosso slide que apresenta o conteúdo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você saiba como adquirir não só o slide, mas também a nossa apostila de História do Maranhão. E eu tenho certeza que com esse material você vai conseguir a aprovação no tão esperado concurso público. E só fazendo aqui uma ressalva importante, para você que vai fazer concurso dentro do estado do Maranhão, é obrigatório o estudo de história. Nós temos uma lei estadual que prevê isso para concursos realizados dentro do estado do Maranhão, para órgãos do estado ou prefeituras, é necessária a cobrança das disciplinas de História e Geografia do Maranhão. Então não tem como fugir, meu amigo. Você que vai fazer concurso para o território do Maranhão, você vai precisar estudar História do Maranhão. E eu quero já te dizer de antemão que é uma história riquíssima, é uma história interessante, é uma história que vai lhe deixar fascinado do começo ao fim, beleza? Vamos lá. Nós temos aqui na tela a capa do nosso slide, da nossa primeira parte do módulo 1 do nosso curso, que é História do Maranhão Colonial. E nós temos aqui algumas figuras que ilustram esse período. E eu quero chamar a atenção aqui para o rosto, o busto, né, desse cidadão que está aqui bem no meio da tela. O Daniel Della Toche, o senhor de la Ravardieri. Esse camarada aqui, ó, já fazer uma bola aqui na cara dele. Daniel Della Toche, o senhor de la Ravardieri, o fundador de São Luís. Você já ouviu falar desse camarada? Então vamos lá. Sem mais delonga, avancemos em nossos estudos. E antes de falarmos sobre a nossa aula em si, eu recomendo, não estou ganhando nada por isso, mas eu sempre recomendo o livro do professor João Botelho, Em Memória, que eu considero praticamente como a obra mais importante de história. O livro mais importante, mais completo de história do Maranhão, ok? Mas nós temos também a nossa apostila, focada em concurso, com questões comentadas, com mapas mentais, com infográfico e sempre atualizada conforme o edital. Para adquirir a nossa apostila, o link está aqui também na descrição. Nos ajude, faça parte dessa jornada de conhecimento e à medida que você adquire algum dos nossos materiais, você está também contribuindo para que outras pessoas tenham acesso a esse material de primeiríssima qualidade que vai, com certeza, colocar muita gente aí nos concursos públicos do estado do Maranhão aprovados, ok? Então, recomendo essa obra. E antes de adentrarmos em nossa aula, eu quero fazer aqui duas provocações. Primeiro, o Maranhão é o único estado brasileiro fundado por franceses, ok? Mas por que isso aconteceu? Você sabe? Por que foram franceses e não holandeses ou portugueses que fundaram o Maranhão? E já que foram os franceses que fundaram o Maranhão, pergunta: por que hoje no Maranhão não se fala francês? Nós falamos português. Alguma coisa deu errado. O que foi que aconteceu? O que deu errado? Por que nós não falamos francês hoje? E outra provocação que eu faço, que é bem pertinente ao período do Maranhão colonial, você sabia que o Maranhão já foi administrado de forma separada do Brasil? Ou seja, houve um momento na história, galera, olha só. Tentem imaginar que aqui é o mapa do Brasil. Houve um momento na história que essa parte de cima tudo era Maranhão e na parte de baixo era Brasil. E a capital dessa parte norte do Maranhão era São Luís. Ou seja, hoje o Maranhão, infelizmente, é considerado como um dos estados mais
pobres do Brasil. Mas houve um momento na história que toda a região norte do Brasil era Maranhão e a capital era São Luís. Então, se você ficou curioso, fique conosco até o final dessa aula para você entender quando isso aconteceu, como isso aconteceu e por que que não somos mais a capital do norte do Brasil, ok? Vamos lá. Seguindo aqui na nossa aula, começando pelo começo, vamos entender qual é a origem do nome Maranhão. De onde é que veio esse nome estranho? Maranhão, o que que significa Maranhão? Primeiro, vale destacar que não existe consenso a respeito do nome Maranhão, ok? Existem aí pelo menos 4 versões a respeito da origem do nome Maranhão. Nós vamos ter uma origem espanhola, que significa Maranhão, Maranhão, que era o nome dado ao rio Amazonas pelos espanhóis. Os espanhóis, galera, eles foram os primeiros europeus a pisarem no Maranhão. Antes dos portugueses chegarem, antes dos franceses chegarem, os espanhóis já haviam passado por aqui e conheciam essa terra. Eles não ficaram por aqui porque eles não encontraram, a princípio, ouro, prata, minérios. E isso eles já sabiam que existia na região do Peru. E por isso foram para lá. Beleza? Então, uma das teses, uma das teorias da origem do nome Maranhão é uma origem espanhola, de Maranhão, que significa. Era o nome que era dado ao Rio Amazonas. Outra origem, outra possível origem do nome Maranhão, vem de uma origem indígena, que significa Maranhanhu. Maranhanhu. É um termo tupi-guarani que significa Rio dos Primeiros Homens. Temos também uma possibilidade desse nome ser de origem portuguesa, da palavra Maranhas, que significa esconderijo, e há também a possibilidade que esse nome seja de origem francesa, Maragnã, que significa terras distantes em tupi. E já um detalhe aqui interessante, fazendo um spoiler aqui do que nós vamos ver mais adiante, mas entenda, os franceses, antes de chegarem aqui em 1612 para fundarem a França Equinocial, eles já haviam estado aqui antes, nessas terras do norte do Brasil, e falavam o tupi-guarani. Já tinham uma certa amizade com os índios. Vamos falar isso aqui mais adiante, beleza? Ok, avançando aqui no nosso conteúdo, como eu havia dito, o primeiro contato dos europeus com o Maranhão foram pelos espanhóis e por um cidadão chamado Vicente Pinzón, por volta do ano de 1500. Sendo que algumas fontes citam que essa chegada de Vicente Pinzón foi em 1498, mas a grande maioria dos autores vão dizer que é por volta de 1500. Então, em 1500, 1498, os espanhóis já conheciam o Maranhão, beleza? Mas eles preferiram ir para o Peru, porque lá eles sabiam que tinha ouro, e no Maranhão não encontraram ouro no primeiro momento, ok? Muito bem. Habitantes primitivos. Quais eram os povos que habitavam o Maranhão antes da chegada dos europeus? Obviamente, nós tínhamos índios aqui, ou povos originários, ok? E a banca de prova, no seu concurso, eles podem perguntar assim: quais eram os índios? Qual a tribo indígena que estava aqui? E aí, sem perca de tempo, sem enrolação, em direto ao ponto, as tribos que existiam aqui eram os Tupinambás. E eles que deram o nome à Ilha de São Luís, que hoje nós conhecemos como a São Luís, a Ilha de São Luís, que nós conhecemos hoje com esse nome, pelos indígenas ela era chamada de Upaon-Açu, que significa Ilha Grande, ok? Então vamos lá. Quando os europeus conquistaram o Brasil, pessoal, encontraram aproximadamente 8 milhões de índios. No Maranhão, encontraram aproximadamente aí 250 mil. Esses relatos são escritos pelo padre Antônio Vieira. E ele vai dizer que entre o estado do Pará e o Maranhão, encontrou aí cerca de 2 milhões de indígenas, num total de 500 aldeias. Então perceba que antes da chegada dos europeus no Brasil, onde hoje é o Brasil, onde hoje é o Maranhão, havia já uma população
significativa, né, de indígenas, os povos originários. Então vamos lá. O que que a banca de concurso ela vai cobrar de você a respeito disso? Grave aí. Eles podem perguntar qual a etnia indígena que habitava o Maranhão antes da chegada dos europeus. E você vai responder Tupinambás, índios Tupinambás, e que eram canibais. Essa informação ela é importante também, ok? Bom, só que nós tínhamos basicamente dois tipos de tribos indígenas, ou elas eram conhecidas por dois nomes, tá? Tupis ou G. Se esses índios habitavam o litoral, eram os tupis. E se eles habitavam a parte do sertão ou a parte do interior do estado ou do Brasil, eram os tapuias ou Gs. Beleza? Avancemos aqui então no conteúdo. Sobre o Maranhão colonial, para encerrar aqui a nossa primeira aula, entenda que nós vamos nos debruçar sobre os seguintes temas quando estamos falando de Maranhão colonial. Quais são esses temas? Deixa eu destacar aqui. Nós vamos ver primeiro que houve um desinteresse português no início. Os portugueses, eles vão chegar aqui no Brasil, né, com Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500. Só que grava isso aí para tua prova. A história do Maranhão vai começar em 1535. E a pergunta é: por que que de 1500 a 1535 não houve presença portuguesa no território maranhense? Nós vamos ver, nós vamos destrinchar esse ponto aí detalhadamente durante o estudo do Maranhão colonial, ok? Nós vamos falar também sobre a invasão francesa, que vai ocorrer em 1612. Vamos falar sobre a invasão holandesa, que vai ocorrer em 1641. Nós vamos falar sobre a França equinocial, que é a tentativa francesa de colonizar o estado do Maranhão. E esse período de colonização francesa vai de 1612 a 1615. Nós vamos também falar sobre a colonização portuguesa, depois os franceses, né? Eles vão expulsar os portugueses, vão expulsar os franceses, e aí os portugueses vão estabelecer uma colonização mais intensa aqui no Maranhão. Nós vamos falar sobre esse período. Portugal vai ter o controle absoluto do Maranhão. Na verdade, Portugal vai ficar com medo de perder o território maranhense, porque por um longo espaço de tempo, nós vamos ver isso detalhadamente, eles não deram atenção para essa terra e franceses chegaram aqui e ocuparam. Então eles pensaram, cara, a gente precisa dominar esse território, povoar, porque senão correremos o risco de outros europeus invadirem. Né? Então vai ter um momento em que vai ter uma intensificação da presença portuguesa aqui no território maranhense. Vamos estudar a fundo sobre isso. Vamos falar também sobre as modificações administrativas do Estado do Maranhão. No período colonial, o Estado do Maranhão terá 3 nomes. No período de 1621 a 1652, vai ser chamado Estado do Maranhão, cuja capital será em São Luís. De 1652 a 1721, toda essa porção norte do Brasil vai ser chamada de Estado do Maranhão e Grão-Pará, e a capital vai ser em São Luís. E de 1751 a 1772, pessoal, toda essa porção norte ela vai mudar de nome, ela vai ser chamada de Estado do Grão-Pará e Maranhão. E nesse período a capital vai ser Belém. Vamos entender mais adiante por que que isso acontece e quais as implicações, beleza? E já no final do Maranhão colonial, nós vamos falar sobre a gênese da pobreza histórica no estado do Maranhão. Vamos falar também das questões econômicas importantíssimas e principalmente da cultura algodão. Nós vamos falar do ciclo do algodão, o ciclo econômico mais importante da história do Maranhão, que deixou um forte legado até os dias atuais.
E quando eu digo isso, eu sempre faço essa referência direta, já dando um spoiler. O maior legado do ciclo do algodão para o Maranhão, um dos maiores, é o Centro Histórico de São Luís, que é uma representação de toda a riqueza que nós tivemos aqui no estado durante esse período de prosperidade econômica, com a venda do algodão para os ingleses. Veremos esse ponto detalhadamente, tá? Não perca essas aulas seguintes. É, e o algodão foi o principal produto colonial no Maranhão, nesse período, obviamente, colonial. Então, essa é a nossa primeira aula. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima. Valeu.